Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ver, dentro da disciplina de metrologia dimensional da engenharia mecânica, primeiro semestre do Instituto Federal, campus Itapetininga, o tópico sobre tolerâncias geométricas e ajustes, tá? Que é muito importante dentro da metrologia. Vocês viram na introdução, né? Essa tem que ser uma aula compacta, então né, vou revisar um pouquinho o conteúdo que já foi ministrado sobre sistema de ajuste e tolerância. A gente já falou sobre tolerância, né? E por conta do sistema de produção de larga escala e para garantir a intercambiabilidade, para garantir né, que tenhamos vários fornecedores de uma mesma peça e que essa peça ela funcione em conjunto, né, e essas peças possam ser substituídas quando houver alguma falha no sistema, para garantir isso, né, é necessário que haja aí um padrão, né, conforme o projeto, né? Então, nos projetos a gente não não colocamos medidas exatas, é necessário que haja uma faixa de trabalho ali, né, para garantir uma produção eficiente em qualquer lote, época ou dia, né? É preciso adotar um sistema de ajuste e tolerância, né? Porque as medidas exatas tornariam o processo extremamente caro e inviável. Não existe medida exata, lembra? Então, o grande desafio é fabricar com exatidão, né? Conformar as dimensões reais da peça bem próximas do proposto pelo projeto. Tá? Então, infelizmente, os processos industriais eles não são capazes de garantir uma medida exata, de acordo com o desenho. Então, a gente usa um sistema chamado sistema de ajuste de tolerância que viabiliza isso daí, ok? Bom, então, intercambiabilidade é isso, né? A gente tem o desenho, o projeto aqui com as dimensões nominais desse projeto e vamos produzir a peça, né? O quanto essa peça está variando, qual a garantia que isso vai funcionar. Então, peças formadas em séries, elas podem ser montadas sem necessidade de ajuste em qualquer outra peça, qualquer que seja o lote, qualquer que seja o fabricante, data, local de fabricação. Né? O requisito é que ela atenda o sistema de ajuste e tolerâncias. Okay? Existe exatidão absoluta? Né? Não existe. Então, de novo, não existe. Tá ok? Então, por isso é necessário a gente ter uma faixa de trabalho, que é essa tolerância. Então, dimensões nominais são diferentes das dimensões reais, ok? Então, dimensões nominais é a dimensão do desenho. Dimensões reais ou efetivas são as dimensões do meu produto, da minha peça, tá? Então, dimensão nominal sempre vai ser diferente da dimensão real, dependendo do instrumento de medição que eu estou usando. Então, existem variações e essas variações elas são aceitáveis dentro de um certo limite para garantir com que os sistemas funcionem, tá? Para garantir a intercambiabilidade. Exemplos mais usuais de sistemas, né, de acoplamento aí, o sisteminha de chavetas e rasgos, né? Então, aqui, ó, esse é um detalhe numa peça que a gente chama de chaveta, né, que é comum em eixos. Então, o sistema de acoplamento aí de eixos é necessário a chaveta aqui para garantir, né, a fixação. Então, por exemplo, nesse sistema a gente tem o furo aqui, né, e posicionamos o eixo aqui e a chaveta, ela garante que quando tiver em rotação, esse sistema vai ficar fixo ali, né? As duas peças estarão acopladas, né? Então, como que é esse ajuste? Outro exemplo mais usual também é o de rolamento e mancal. Então, aqui, ó, isso aqui é um rolamento, certo? O rolamento é um elemento de máquina aí que vocês estão habituados lá. Para quem teve infância na rua, os carrinhos de rolemã, tem isso aqui. Há aqueles brinquedinhos de, eu não sei o nome, que ficavam, que mexe com o dedo, tem os rolamentos internos lá, esqueci o nome daquilo, para vocês lembrarem, né, o que é um rolamento. Então, o rolamento, né,
ele vai ser posicionado aqui no mancal, tá ok? Então, o mancal, que é essa base aqui, esse diâmetro interno do mancal, ele funciona como um furo para o rolamento, e o rolamento é um eixo do mancal, certo? Então, ele vai rotacionar aqui dentro por conta das esferas, né? Esse aro interno aqui. Quando a gente coloca um eixo acoplado nesse rolamento, o rolamento passa a ser um furo do eixo, certo? Então, ora, o diâmetro externo aqui do rolamento, ele é considerado um eixo, e ora ele é considerado um furo aqui, o interno, porque vai vir um eixo acoplado aqui, esse sistema vai rotacionar. E o mancal é o apoio ali do rolamento, ele seria considerado um furo. Então, um exemplo muito usual de acoplamento aí. Por exemplo, engrenagens também eixo árvore. Então, eu tenho um eixo aqui acoplado numa engrenagem. Esse diâmetro interno da engrenagem funciona como um furo nesse sistema de acoplamento para esse eixo aqui. E todo o sistema rotaciona. Tá? Então, o que é o sistema de ajuste e tolerância? É um conjunto de normas e regras e tabelas, tá? Tem tudo tabelado de acordo com os padrões de qualidade de produção, com o objetivo de normalizar e limitar essas variações das dimensões dos componentes mecânicos, visando a intercambiabilidade e garantindo o funcionamento desses sistemas de acoplamento, tá ok? Então, segundo a norma BNT, NB86, né, tem essas qualidades de trabalho. Então, as qualidades de trabalho, quando vocês verem o IT em um número, seguido de um numeral, está relacionado com o acabamento da peça, a qualidade de trabalho da peça, que varia de IT01 a IT16. Tá? Então, quanto menor o número aqui seguido do IT, mais preciso o sistema de produção, melhor o acabamento superficial da peça. Então, IT01 a IT03 a IT3 é considerado mecânica extra precisa. Então, tem o IT01, IT0, IT1, IT2 e IT3. Mecânica extra precisa. Do IT4 até o IT11, mecânica corrente. E do IT12 até o IT16, mecânica mais grosseira, exige menos acabamento superficial. Processo de produção mais baratos, maiores limites de tolerância ali. Eu posso variar mais a peça, tá? Algumas questões aqui eu deixei para vocês pensarem a respeito, tá? Qual que é a importância da intercambiabilidade? Comparar dimensão nominal e dimensão efetiva. Qual que é a diferença entre exatidão e precisão? Vocês já viram, né, nas aulas. Qual que é o objetivo de introduzir o sistema de ajustes e tolerâncias, né? Por que que é necessário aí? Tá? Então, tenho que saber responder essas perguntas, né, para entender aí o objetivo dessa aula aí, que é importante. Então, aqui a terminologia de tolerâncias dimensionais. Esse é um esquema de um desenho técnico que representa, com a representação do eixo, aqui, circular, e do furo, certo? E, além disso, tem uma representação aqui em cinza, que é a variação, né? O quanto eu posso variar a tolerância do meu eixo, e em azul a tolerância do furo. A representação em 2D aqui dessa vista, eu teria isso aqui, ó, o furo e o eixo posicionado aqui, com a representação da tolerância do eixo em cinza, ó, tolerância do eixo, diâmetro nominal do furo, o diâmetro máximo que esse furo pode variar e o diâmetro mínimo, tá? O diâmetro nominal do sistema, que é representado por essa linha zero aqui, ok? Então, eu tenho esse diâmetro nominal, as variações aqui. E no furo também, eu vou ter a faixa de tolerância do furo, o diâmetro máximo do furo, o diâmetro mínimo do furo, e o sistema aqui que eles têm que trabalhar com o diâmetro nominal definido por essa posição da linha zero, tá ok? Essa posição da linha zero e essas variações de tolerâncias vão determinar o tipo de ajuste do sistema. O que é o tipo de ajuste? Se esse sistema vai ser fixo, ou ele vai ser móvel, ou ele vai ser incerto, tá? Então, vocês vão aprender tipos de ajuste também, tá ok? Então, a conjugação requerida de duas peças se assegura somente quando a dimensão de limite de tolerância tenha sido previamente
estabelecidas. Então, existem dois tipos de tolerâncias, né, dentro da tolerância geométrica, que é a dimensional e a de desvios de forma. A gente vai ver as tolerâncias dimensionais, tá ok? Tolerância dimensional, tenho que ter alguns conceitos aí em mente. O que são as dimensões limites, que são esses valores máximos e mínimos admissíveis no sistema. O que é a dimensão máxima? É o valor máximo admissível, né? Dependendo, se esse valor de diâmetro máximo for para furos, eu vou representar com D maiúsculo, D máximo. Se for para eixos, eu faço a representação D minúsculo máximo. E a dimensão mínima, que é o valor mínimo admissível para um furo, Dzão máximo, o valor mínimo admissível para um eixo, Dzinho mínimo. Então, aqui, a tolerância dimensional vai ser essa faixa de variação, né? O D máximo menos o D mínimo, tá ok? Esse vai ser o valor de tolerância. Eu posso trabalhar com valores desse furo dentro dessa faixa aqui, respeitando os limites de diâmetro máximo e mínimo. E para o eixo, mesma coisa, Dzinho mínimo, né? Dimensão mínima do eixo, Dzão máximo, dimensão máximo, Dzinho máximo, dimensão máxima do eixo, e eu posso trabalhar dentro desses valores aqui, que é o limite de tolerância, tá? Como eu vou representar os afastamentos? Então, afastamento aqui, exemplos de ajustes. Por exemplo, aqui nesse sistema, a gente tem o furo, a dimensão nominal representada pela linha 0, né? E aqui as variações do eixo, né? O eixo pode variar dentro desses limites e o furo pode variar dentro desses limites, né? Então, observando aqui, ó, o que esse sistema nos mostra? Que o eixo, ele vai ser sempre menor que o furo. Então, a gente sempre vai ter uma folga aqui nessa condição, né? Vai ter um espaçamento entre o eixo e o furo. Então, esse acoplamento vai ser um acoplamento móvel. Já aqui, olha o que vai acontecer. O furo, a dimensão nominal está aqui, ó. A dimensão nominal ela é maior que o diâmetro máximo desse furo. Enquanto o eixo, ó, a dimensão mínima dele é maior que a dimensão nominal, ou seja, o eixo vai ser sempre maior que o furo. Então, eu sempre vou ter um acoplamento aqui fixo, né? Porque o eixo maior que o furo é um acoplamento com interferência. Eu sempre vou ter uma interferência aqui, esse sistema vai ficar fixo, tá ok? O que eu determino por afastamento? O afastamento é o afastamento inferior do furo nesse sistema é o diâmetro, é dado pelo diâmetro mínimo do furo, né? Menos a dimensão nominal, o diâmetro máximo do furo, menos a dimensão nominal, vai ser o afastamento superior. Então, tem o afastamento superior, afastamento inferior, representado por A maiúsculo. Azinho superior e azinho inferior. Então, afastamento superior do eixo é o diâmetro máximo do eixo menos a dimensão nominal aqui do furo, tá? Então, vai dar aqui um valor negativo e o afastamento inferior, diâmetro, é mínimo menos a dimensão nominal. Então, aqui eu vou ter afastamentos negativos, aqui positivos, porque estão acima da linha 0, e para o eixo eu vou ter aqui, nesse caso, afastamentos positivos, estão acima da linha 0, para o furo, negativos, estão abaixo da linha 0. Tá? Então, quando eu fizer o diâmetro mínimo do eixo menos a dimensão nominal, vai dar um valor negativo de afastamento inferior para o furo. Bom, aqui alguns exemplos, né? Exercícios como exemplos aí para vocês fazerem, tá? Façam um desenho esquemático, tá? Como tem no anterior, do furo e do eixo. Tracem a linha 0, que está ligada à dimensão nominal, e façam esses exercícios para treinar, tá ok? Tirem foto e anexem lá no Teams, tá ok? Um eixo apresenta uma dimensão nominal de 86 milímetros. Então, o que vai ser essa dimensão nominal aqui? É a posição da linha 0, ok? Afastamento superior e inferior, respectivamente, 0,089 milímetros e
0,011 milímetros. Então, olha, com o valor da dimensão nominal e sabendo o afastamento superior e inferior, eu consigo achar o valor de dimensão máxima desse eixo e dimensão mínima desse eixo. E, consequentemente, a tolerância. O que é a tolerância? É a variação entre o máximo e mínimo aí, tá ok? Então, vai ser a diferença entre o diâmetro máximo e mínimo do eixo. Então, determinar a tolerância e as dimensões desse eixo. Fazer um desenho do eixo indicando esses valores, tá? Então, faço esse desenho. Representa a faixa de tolerância, o valor de tolerância, a dimensão nominal pela linha zero, tá? E os afastamentos, representam os afastamentos no desenho. Depois, vão para o item 2, que é para vocês fazerem um desenho esquemático de um furo, representando a dimensão nominal pela linha 0, 146. Aqui tem a definição dos afastamentos desse furo, ó. Prestem muita atenção que você tem um afastamento positivo e um negativo aqui. Então, qual que vai ser a posição da linha 0 com relação a os limites de dimensão máxima e mínima desse eixo? Tomem cuidado com relação a isso. Determine a tolerância e as dimensões desse furo. Faça um desenho esquemático e me manda, tá ok? É isso. Bom, e o 3, que é a representação dos dois como o exemplo anterior, tá? Se tiverem alguma dúvida, levantem essa dúvida aí e mandem no plantão. Bom, agora a gente vai entrar na parte de ajustes, tá? Falamos as terminologias, vocês viram o que é dimensão nominal, o que são os afastamentos e as dimensões máximas e mínimas de tolerância. Então, agora a gente vai falar de ajustes. Que ajustes é um modo de conjugação das peças, né? Já comentei com vocês nos slides anteriores, né? Que é nítido ali em alguns desenhos, que a gente consegue ver se um ajuste ele vai ser móvel, né? Se as peças são acopladas ou se as peças são acopladas firmemente unidas com interferência. Então, essas terminologias de ajustes. O que é uma superfície de ajuste? Toda superfície de contato entre peças acopladas, sejam elas fixas ou móveis. Ajuste cilíndrico, ajuste plano, ajuste cônico. Então, o ajuste tem a denominação, né, do tipo de superfície que essa peça vai ter. Então, ajuste entre superfícies de ajuste cilíndricas e circulares, por exemplo, as imagens de rolamento que eu passei para vocês e de eixos. Ajuste plano, quando o ajuste entre os pares de superfície são planas, tá? Por exemplo, num torno mecânico, né? Lembra lá, tem um ajuste quando a gente move lá o porta-ferramentas no torno, tem um ajuste plano entre aquelas guias lá, tá ok? Ajuste cônico, quando o ajuste entre as superfícies são cônicas circulares, exemplos pinos cônicos, para centrar peças. Então, aqui o exemplo de componentes de ajuste, a gente sempre vai tratar de furo e eixo. Ora, o furo pode ser um eixo, como vocês viram na situação do rolamento, né? Ora ele funciona como eixo, ora ele funciona como furo, tá? Então, o eixo aqui representado pelas letras minúsculas é o componente ou peça interior, né? O que vai dentro ali, que vai ser acoplado dentro de uma peça externa, que a gente denomina como furo. Então, é um conceito bastante amplo, existem vários componentes aí, vários exemplos. Aqui um exemplo que a gente vê, né, que tem em casa aí, né, bem simples, do parafuso e a bucha. A bucha, ela funciona como furo, o parafuso como eixo. Aqui outro exemplo de bucha no mancal, né? Então, essa bucha aqui, ó, de bronze, ela funciona como um furo para um eixo que a gente vai posicionar aqui, né, para o sistema mecânico, mas ela também funciona como um eixo para esse mancal aqui, tá ok? Então, tem vários exemplos, ou exemplos de acoplamentos múltiplos, que é isso que eu estou falando. O 3, ele é eixo do 2, né? E o 2 é furo do 3, mas o 2 ele é considerado um eixo no acoplamento 1, e o 1 é furo do eixo 2. Folga.
Um ajuste com folga é quando ocorre um jogo entre as peças, tem um espaçamento entre as peças, tá? Então, em um jogo de acoplamento, entre as dimensões do furo e do eixo, né, quando o eixo sempre vai ser menor que o furo, a gente representa uma folga pelo símbolo, pela letra F maiúsculo. Então, vai ter uma folga máxima e uma folga mínima. Como que eu calculo a folga máxima? A folga máxima ela vai existir quando o furo for maior e o eixo for menor. Então, a folga máxima é dada pelo diâmetro máximo do furo menos o diâmetro mínimo do eixo. E a folga mínima é ao contrário, né? Quando o furo for menor, ou seja, ele tiver a dimensão mínima, então é diâmetro mínimo do furo menos desenho máximo do eixo, dimensão máxima do eixo. Então, eu vou ter uma folga mínima, um espaçamento mínimo entre o acoplamento. Aqui o exemplo de representação, folga mínima e folga máxima, tá? Como eu faço para calcular, dimensão da folga máxima vai ser a dimensão máxima do furo menos a mínima do eixo, e a folga mínima vai ser a dimensão mínima do furo menos a dimensão máxima do eixo. Interferência. Um ajuste com interferência é quando, né, é representado pela letra I maiúsculo, é quando o eixo é maior que o furo. Então, a gente vai ter um sistema fixo ali. E também dá para calcular a interferência máxima e interferência mínima. Né? Então, vai pelo lógico, não fica decorando. Pensa no desenho do furo e no desenho do eixo lá. Quando que eu vou ter uma interferência máxima? Quando o meu eixo for muito maior que o furo. Então, olha lá, ó. Vou pegar o diâmetro mínimo do eixo, o furo é menor, e tirar o diâmetro máximo do eixo, né? O diâmetro mínimo do furo menos o diâmetro máximo do eixo. Quando essa interferência for mínima? Quando ela vai ser mínima? Quando o furo for maior e o eixo for menor. Então, D máximo menos D mínimo. Tá? Não preciso decorar. Imagina o desenho que aí é meio que óbvio que vem a fórmula na nossa cabeça, né? Interferência máxima vai ser, né, o diâmetro mínimo do furo menos o diâmetro máximo do eixo, tá ok? E o diâmetro, notem que esse valor vai dar negativo, né? Porque o furo é menor aqui, ó, que o eixo. Então, a folga, um ajuste com folga é positivo, um ajuste com interferência ele é negativo. Então, quando vai ser a interferência mínima? Quando o meu furo for maior e o meu eixo for menor. Diâmetro máximo do furo menos diâmetro mínimo do eixo. Tolerância do ajuste. Então, a tolerância do ajuste, né, é a soma das tolerâncias do eixo e do furo, tá ok? Posso calcular a tolerância do ajuste quando tiver folga, retirando, né, os valores de folga máxima e folga mínima. Posso calcular quando tiver interferência, retirando os valores de interferência máxima e interferência mínima. Eu vou achar a tolerância do meu ajuste, que sempre vai ser um valor positivo, então sempre módulos aqui, a gente usa os módulos. Quando eu tenho um ajuste incerto, ele pode ser um ajuste com folga ou com interferência, depende ali da variação da tolerância. É possível sim a gente ter um sistema de ajuste incerto, tá? Então, o que é o ajuste incerto? Ora, pode ocorrer folga, ó, por exemplo, o eixo está no valor mínimo aqui, e o furo está num valor máximo, então tem uma faixa de folga aqui, ó, que eu calculo a folga máxima. Ora, pode ocorrer interferência, eu tenho dimensões do eixo que são maiores que dimensões do furo. Isso é um ajuste considerado incerto, tá ok? Então, é isso que é ajuste, algumas definições de ajuste aqui. Ah, professora, mas como que pode ser, como que eu vou fazer um sistema de acoplamento em que o eixo é muito maior que o furo? É possível, tá, gente? Esse sistema de acoplamento, a gente aquece o furo para fazer a dilatação, né? Posiciona o eixo, a hora que volta a temperatura ambiente, você tem um ajuste ali bem fixo com interferência. Esse ajuste, ele também pode ser, né? Esse acoplamento pode ser feito por forma de prensagem a quente, tá? Algumas características ali. O ajuste com folga, de novo representando aqui para vocês, tá? Representação no desenho.
de ajustes com folga, representação de ajustes com interferência, ok? Relacionado a afastamentos, no ajuste com folga, com interferência, sempre o afastamento do superior do furo, ele vai ser menor que o afastamento inferior do eixo, que dá para ver aí no desenho. E o ajuste incerto, isso vai variar, né? Depende, vão coexistir aí essas relações. Então, vamos lá para terminologias, tá? Então, pode ocorrer, então, a gente tem essas faixas de tolerâncias, tem tabelas e nomenclaturas para isso. Quando a gente vê as cotas nos desenhos técnicos mecânicos, aparecem essas letrinhas, né? No sistema de acoplamento, a gente tem lá H 8, G 5, o que significa isso? Isso aqui é um sistema de ajuste de tolerância, tá? Então, como que é esse acoplamento? O que essas letras significam? Elas variam em função, né? Elas são classificadas de acordo com essa dimensão, variação da dimensão nominal aí. Então, aqui está um exemplo. Ajustes móveis, né, com folga, é de A a H, incertos de J a N e fixos de P até Z, tá? Porque olha aqui, a gente tem o eixo aqui, concordam que aqui o acoplamento ele já vai ser fixo e aqui o acoplamento está sendo móvel. É muito comum aí o H, tá? Bom, então é possível acoplar duas peças com folga com interferência, de tal forma que a gente tem os três tipos de ajuste, folga, interferência e certo, tá? E do ponto de vista organizacional, esse sistema não é muito prático, porque tem muitas variações. Então, para solucionar esse problema, criou o sistema de ajuste e tolerância, que é tabelado, né? E tem ajustes metodologicamente estabelecidos com folgas e interferências distintas. Então, foi criado esse sistema que é mais fácil de trabalhar. Então, a gente pode trabalhar com o sistema eixo base, que é um sistema onde o afastamento superior do eixo ele é igual a zero, ou seja, a dimensão do meu eixo é a dimensão nominal, tá? Ou sistemas furo base, quando o afastamento inferior do furo ele é igual a zero, ou seja, ele é a dimensão mínima do furo é igual à dimensão nominal, ele está ali na linha zero. Esse sistema é muito usado para polir engrenagens, tá? Então aqui tem mais exercícios para vocês treinarem, tá ok? Com sistemas de acoplamento, calcular, fazer esse sistema, o esqueminha e ver se é um ajuste com folga ou interferência. Tá? Mais exercícios, eu sugiro fazerem pelo menos os dois primeiros para vocês conseguirem assimilar o conteúdo, tá? Mas eu vou deixar todos aqui e alguns resultados desses serão cobrados como atividade presencial, tá? Então verifiquem lá no Teams para vocês fazerem certinho e ficarem com presença na aula síncrona de hoje, de sábado. Beleza? Tá? São 7 exercícios, não vou cobrar os 7, vai ser aleatório que eu vou pedir lá no Teams, mas aproveitem esse tempo para estudar isso. Isso pode ser cobrado de vocês, inclusive na disciplina de desenho técnico mecânico, tá? Tolerâncias e ajustes é muito comum em projetos, né? É muito comum, não, é usual, né? Em projetos, então o professor de desenho também pode cobrar isso de vocês, tá? Não só eu. Beleza, galera? É isso aí, vou finalizar o conteúdo de hoje em meia horinha de aula, tá? Fiquem bem, qualquer coisa segunda-feira a gente vai continuar esse conteúdo na segunda, vocês vão ver a parte de terminologias e normatização, tá? E segunda-feira, então, estamos aí juntos na aula, no plantão de dúvidas e aula virtual síncrona, tá? Fiquem bem, bom final de semana, fiquem bem. Tchau, tchau.